Agora vamos falar dos crocodilianos. Nessa ordem pertencem os jacarés e os crocodilos, tá? E os gaviais. Gavial, não estou falando gavião, pelo amor de Deus. Vou deixar uma imagem aqui para vocês verem que animal é esse, gavial. Viram? Parece um crocodilo, né? Mas tem o focinho aí um pouco mais afinado, né? Então, pessoal, quais as características desse grupo? Esses animais são exclusivamente carnívoros, eles são animais bastante fortes, né? Porque precisam caçar, né? Se locomover para ir atrás de suas presas. Então, eles possuem garras, dentes afiados, tá? Além de uma longa cauda, né? Que vai permitir aí o deslocamento também desses animais no meio aquático, tá? Esses animais, por serem carnívoros, eles vão se alimentar aí de peixes, alguns mamíferos, né, que podem viver próximo a eles, aves, tá? E até de outros répteis, como por exemplo lagartos. As pernas dos crocodilos são curtas, tá? Com membranas entre os dedos, que vai facilitar então o seu deslocamento na água, tá? E porque eles passam mais tempo na água, né, do que os jacarés, tá? Apesar deles ficarem na água, tá, gente? Eles são considerados animais terrestres justamente porque a sua reprodução ocorre no ambiente terrestre, tá? O modo de vida deles pode ser aquático, mas eles são considerados o grupo répteis como animais terrestres, tá bom? Os jacarés, como eu consigo diferenciar um jacaré de um crocodilo? O jacaré, gente, ele tem um focinho menor, mais curto, tá? E ele não é tão forte quanto um crocodilo. O crocodilo tem o seu focinho mais afinalado, tá? E os dentes também ficam mais visíveis, tá? Outra característica de todos esses animais, gente, é que a sua pele, né, é coberta por placas, tá? Então, a sua pele é protegida por placas que possuem queratina, tá? Essas placas, então, ajudam aí na perda de água, ou seja, previne, né, a desidratação, tá? Diferente dos testudíneos que possuem, né, carapaças, os crocodilianos possuem em seu corpo placas, tá bom? E aqui no Brasil a gente tem algumas espécies nativas de jacaré, como o jacaré do papo amarelo, né, o jacaré-açu e o jacaré do Pantanal, que são os mais conhecidos, tá? Agora vamos falar sobre os escamados. Os escamados, gente, são aqueles animais, né, do grupo dos répteis que possuem escamas, tá? Essas escamas também apresentam, né,
aliás, conferem, né, proteção a esses animais na desidratação e também na locomoção, principalmente nas serpentes, tá? Uma vez que elas não possuem membros, não possuem pernas, tá? Então, esse grupo é representado pela escama, tá? Que é bem rígida e confere, então, proteção a esses animais. Essa estrutura, gente, essas escamas, muitas vezes, né, principalmente aí no grupo das serpentes, elas se desgastam ao longo do tempo, né, em virtude aí, principalmente do rastejar desses animais. Então, o que acontece ao longo do tempo? E outra característica, por essas escamas terem muita queratina, elas acabam sendo muito rígidas. O que acontece? A nossa pele, do ser humano, o que a gente faz, né? Quando a gente engorda, a pele estica, não é? E quando emagrece, ela volta ao seu estado inicial, não é verdade? Então, a pele do ser humano, ela acompanha o crescimento, né? Seja no tamanho ou na gordura. Diferente desse grupo dos escamados, uma vez que a pele é um pouco mais rígida por conta dessas escamas. Então, principalmente na fase de crescimento, vamos falar aí das serpentes, o que acontece? Essas serpentes, ao longo do tempo, né, principalmente na fase de crescimento, elas precisam ter uma troca de pele constante. Porque se elas não trocarem de pele, o seu desenvolvimento, o seu crescimento acaba sendo prejudicado, tá? Porque conforme o tempo vai passando, essas escamas vão ficando rígidas. E conforme essas escamas são mais novinhas, elas são um pouco mais maleáveis, permitindo então o crescimento dessas serpentes, tá? E ao longo do tempo, essas escamas também vão se desgastando, então por isso que tem a ver também a troca. Então, por esses dois motivos, precisa ter a troca de pele. Por conta do crescimento desses animais e por conta do desgaste natural ali da sua locomoção, que é rastejar. Essa troca de pele, gente, é chamada de muda ou equidise, tá? Então, muda ou equidise é a troca de pele desses animais, tá certo? E esse grupo, né, dos escamados são divididos em dois outros grupos, que são o lacertílios e os ofídeos. Então, quem são aí os lacertílios? Esses animais são aqueles, né, dentro do grupo escamados que possuem membros locomotores. São eles os lagartos, as lagartixas, os camaleões e as iguanas, tá? Eles apresentam visão um pouco mais desenvolvida, né? E membros desenvolvidos do que os ofídeos, tá? A parte interna dos dois grupos são bem parecidas e o modo de vida e reprodução também, tá bom? Quem são os ofídeos? Os ofídeos, gente, são aqueles animais ápodes, né? Ou espécies ápodas, ou seja, sem membros, sem pernas. Nós estamos falando das serpentes, tá? As serpentes, elas não têm os olhos com pálpebras móveis, tá? Então, o que dá a impressão de que elas ficam o tempo inteiro com o olho aberto, porque essa pálpebra não se move, tá certo? Outra característica desses animais é a sua facilidade em percepção do meio, tá? Porque elas têm órgãos sensoriais que conseguem detectar, né, o calor do ambiente, além de ter a língua bífida, ou seja, bifurcada, né, que usam para reconhecer os cheiros, né, e capturar as presas ou, né, atacar os predadores mais facilmente. Outra característica, gente, é que as serpentes, apesar delas terem dentes,
elas não têm o hábito de mastigação, tá? O crânio e a mandíbula desses animais, eles são adaptados a uma boa articulação, tá? Eles abrem muito a boca, tá? Para que eles consigam engolir presas inteiras, já que eles não têm esse processo aí de mastigação, tá? Então, por isso que as serpentes, elas podem passar dias sem se alimentar, porque a digestão acaba sendo um pouco lenta por conta de engolir presas inteiras. Mas elas têm, né, essa adaptação da mandíbula abrir muito bem por conta dessas desarticulações, tanto no crânio quanto na mandíbula, tá? Facilitando, então, a sua alimentação. Então, a maioria das serpentes, né, dos ofídeos são carnívoros, tá? E uma característica das serpentes também, gente, é que algumas, né, elas são peçonhentas. O que significa peçonhentas? O termo peçonhento significa que essas serpentes, elas possuem dentes especializados capazes de injetar a peçonha, ou seja, a toxina na presa ou no predador, naquilo que ela queira atacar. E muitas vezes é como defesa, né? Ou por querer pegar alguma presa ali, tá bom? Outra coisa que eu falei para vocês, né, que são estruturas que detectam ali temperatura, é chamado de fosseta loreal, tá? A fosseta loreal são estruturas, né, principalmente encontradas em serpentes peçonhentas, como as cascavéis e as jararacas, e essas estruturas ficam localizadas entre os olhos e a narina, como vocês podem ver aqui, ó, tá? Tá vendo essa estrutura meio... parece uma bolinha aí. Essa fosseta loreal, ela faz com que... ela é um órgão perceptor, tá, gente? Então, ela percebe a variação de temperatura no ambiente. E isso facilita essas serpentes atacarem as presas ou se defenderem, né, contra predadores, tá? Então, são órgãos sensoriais, tá? A fosseta loreal. E o que significa o termo venenoso, né? Então, venenoso é utilizado para falar que aquela espécie produz alguma substância tóxica, tá? Mas, por exemplo, no caso dos sapos, é correto dizer que ele é venenoso. Por quê? Porque ele tem toxina, né? Mas ele não injeta, né, dentro do corpo do outro ser vivo que ele quer atacar. Ele apenas ali esguicha, tá? Então, ele não injeta. Isso é um animal venenoso. Agora, quando o animal injeta essa toxina, né, usando, por exemplo, os dentes, no caso aqui das serpentes, ó, elas são chamadas de peçonhentas. Então, o termo mais correto é dizer peçonhento, tá? Para o animal que injeta toxina, que a gente chama de veneno. E naqueles animais que não injetam veneno, apenas lançam esse veneno aí no corpo dos animais, é chamado de venenoso, tá certo? Aqui depois vocês deem uma olhada, né, de como se prevenir das picadas de serpente, né? E o que fazer, tá bom? Essas são algumas dicas legais de vocês lerem. Agora vamos falar sobre a reprodução. Então, pessoal, agora vamos falar da reprodução dos répteis. Como eu já falei para vocês, o grande diferencial desses animais é que eles possuem ovos, né? E esses ovos, então, conferem a esses animais a proteção do embrião, tá? Lembrando, em sua maioria possuem ovos, tá? Então, esses animais, eles são, na sua maioria, são considerados ovíparos, tá? Por terem esses ovos com casca, né? E os anexos embrionários, que eu já expliquei para vocês,
que vão beneficiar o desenvolvimento, né, e a proteção dos embriões. A fecundação é sempre interna, ou seja, o macho vai lançar os espermatozoides dentro do corpo da fêmea. Então, a fecundação ocorre dentro do corpo da fêmea, diferente dos peixes e diferente dos anfíbios, né? Que eles têm fecundação externa, tá? O desenvolvimento, então, dos embriões, na sua maioria, ocorrem dentro dos ovos com casca, tá certo? Esses ovos, eles são enterrados, né, na areia ou na terra, tá? E eles ficam aí expostos, muitas vezes, né, ou na areia ou na terra, pelo calor do sol, tá? O que acontece, gente? Mesmo estando enterrados na areia ou na terra, eles acabam recebendo esse calor que é necessário para o desenvolvimento dos embriões, né? Entretanto, nós temos a casca que protege também contra o calor excessivo, a perda de água desse ovo, tá? Então, protegendo aí esses embriões. Como eu falei para vocês, a maioria são ovíparos, tá? Então, produzem ovos e esses ovos são colocados em algum ambiente terrestre, ou na areia ou na terra, tá? Protegidos aí pela areia ou pela terra. Mas existem algumas espécies, como de serpentes, que nós podemos chamá-las de ovovivíparas. Ou seja, elas produzem ovos também, mas esses ovos, por muito tempo, ficam dentro do corpo da fêmea. Ela só vai liberar esse ovo praticamente no momento de eclosão do ovo, onde o animalzinho já vai sair dali, tá? E existem espécies também de serpentes que são chamadas de vivíparas, que onde, né, o filhotinho já nasce sem ovo, já nasce um filhotinho de cobra que não foi desenvolvido dentro do ovo, mas sim dentro do corpo da mãe. Na sua maioria, gente, dos répteis, eles são desenvolvidos dentro do ovo com casca fora do corpo da mãe, tá? São ovíparos. Mas existem algumas espécies de serpentes, então, que podem ser ovovivíparas ou vivíparas, tá bom? E muitas vezes, para ocorrer essa reprodução, existe aí o ritual de acasalamento, né? Onde eu tenho que ter a conquista aí dos parceiros, né? Geralmente os machos lutam aí pelas fêmeas, tá? As fêmeas, na sua maioria, cuidam dos ovos e os machos vão defender o território. E para finalizarmos, vamos falar então da importância ecológica desses animais. Gente, assim como qualquer outro animal, os répteis eles são extremamente importantes aí no meio alimentar, ou seja, na constituição e equilíbrio da cadeia alimentar. Os répteis são considerados grandes predadores, né, de muitos animais, como anfíbios, aves, insetos, roedores, tá? E de outros répteis também, tá? Então, eles fazem parte aí da cadeia das teias alimentares. Outra importância ecológica é que esses animais, eles são usados aí, né, nas atividades farmacêuticas. Mas, ao mesmo tempo que isso é muito bom, muito importante, né, para nós, seres humanos, isso acaba sendo também perigoso e uma ameaça a esses animais, tá? Uma ameaça de extinção, porque muitas pessoas usam esses animais de forma errada, tá? No meio farmacêutico, as jararacas, eu não sei se vocês sabem, mas muito dos remédios para controlar a pressão alta é retirado, né, é produzido a partir da toxina que a jararaca produz, tá? Além de também que essa toxina, ela atua como analgésico, tá? Aliviando a dor, tá? De algumas doenças.
Então, isso é muito importante para nós, mas o que acontece? Existem pessoas que usam esses animais de forma exploratória, né? E fraudulenta. Tendo esses animais, principalmente as jararacas, em cativeiro, maltratando esses animais, né? Fazendo com que esses animais aí muitas vezes cresçam de maneira errada, em ambientes errados, tá? E isso nós chamamos de biopirataria, que são esses meios de criar esses animais, né, para as indústrias farmacêuticas, mas de forma fraudulenta, ou seja, de forma ilegal, né, que não é correto. Além do mais, gente, existem aquelas pessoas também que acabam matando esses animais para consumir a carne e a pele desses animais, tá? Para fabricar aí bolsas, sapatos, enfim, alguns objetos para o uso humano. Então, todas essas atividades que eu acabei de falar para vocês, elas são importantes porque fazem parte do nosso dia a dia, às vezes da nossa alimentação ou até mesmo da nossa saúde, mas que tem gerado aí o desconforto, né, e ameaça para esses animais. Além do que, os desmatamentos, né, e as queimadas têm provocado o que? A redução do habitat desses animais, fazendo com que eles percam o seu ambiente natural e corram cada vez mais o risco de extinção, tá? Principalmente algumas espécies de lagartos e serpentes, tá? Então, o que a gente pode fazer é tentar fazer a nossa parte no nosso ambiente, né? Diminuindo a quantidade de lixo, pensando em mais no meio ambiente, evitar o máximo possível de queimadas, né? Que tudo isso contribui para a vida desses animais e de muitos outros, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Ficou um pouquinho extensa essa aula, mas é necessário, né? Porque são muitas características. Então, um beijo, meus amores, fiquem com Deus e até a próxima aula.